Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Estou vendo aqui vários amigos entrando. Cristina Mota, Carol, Minami, que honra. Vou fazer um teste aqui de áudio. Se vocês puderem me dizer se vocês ouvem bem. A gente está esperando a professora Thaís entrar. Mas só para confirmar que meu áudio está bom, a conexão está boa. Ótimo. Bem, então mais uns minutinhos. Acho que a Thaís já vai entrar. E a gente vai começar a nossa primeira live. Infelizmente, os tempos que vivemos são tristes por um lado, mas também por outro lado a gente consegue se reinventar e propor formas diferenciadas de se ver, de estar em contato. E enfim, Bom, a Thaís está solicitando aqui. Oi. Oi, Thaís. Oi. Tudo? Tudo bem? Me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Eu também tô. Deixa eu ver. Deu uma travadinha aqui. Aqui também. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a professora Thaís bem? Só para a gente poder começar. Professor Talamine, nos dando a honra da sua presença. Nosso amigo Felipe Marçal. Oi, Felipe, Jéssica, todo mundo. Se alguém puder aí dizer se o som tá bom e a imagem tá boa. Eu te ouço muito bem. Parece que sim, né? Acho que o. Bem, tá ótimo. Bom, então, 7h30, vamos começar pontualmente. E, bom, queria primeiro dar boas-vindas para todos que estão nos ouvindo. Como eu estava falando, infelizmente, vivemos tempos estranhos, mas a gente tem a oportunidade de se reinventar, propor outras formas de estar juntos e de se ver, se ouvir, se falar. E, bom, essa é a primeira das lives do grupo Processualistas. É um teste, então espero que dê tudo certo. E a ideia, enfim, do nosso grupo, que se originou em 2016, foi abrir espaço, somar forças e diversificar o cenário da participação acadêmica no Brasil, especialmente na área de processo. A ideia foi de integrar mulheres e no intuito de criar espaços de fala, inseri-las nos eventos acadêmicos, publicar, produzir coluna, texto, artigo, livro. E isso, em 2016, a gente começou a nossa trajetória, vão-se 4 anos aí, e a gente vem sentindo os resultados, né? Muitos eventos já chamam mesas paritárias de homens e mulheres. A gente tem visto uma participação crescente de mulheres em eventos, então isso é sinal de que esse movimento vale a pena, esse esforço vale a pena, essa união de forças vale a pena. E aí, nesse contexto, a gente resolveu convidar novas integrantes para a nossa equipe de processualistas. E hoje somos 17 mulheres, mestres, doutoras, doutorandas, mestrandas, pesquisadoras, professoras. E temos, então, 3 novas integrantes, a professora Gabi Espósito, a professora Maria Angélica Feijó e a professora Thaís Pascoal, que eu tenho a honra de receber hoje para falar sobre o tema da sua tese de doutorado. Mas antes, enfim, uma breve apresentação. A professora Thaís, ela é doutora e mestre pela Universidade Federal do Paraná
Ela é professora e supervisora do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Positivo, em Curitiba, faz um trabalho lindíssimo na Universidade Positivo. Os alunos amam, enfim, o trabalho que a Thaís faz lá, um trabalho realmente de grande valor. E a Thaís é também advogada. E, enfim, durante o mestrado, a Thaís desenvolveu um trabalho sobre coletivização da prova, e é um tema super especial, super relevante. A gente achou que seria incrível abrir essa live das processualistas, essa série de lives das processualistas com a professora Thaís e esse tema. Então, enfim, sem mais delongas, passo a palavra para a professora Thaís. O que a gente combinou foi que a Thaís ia fazer uma exposição do tema para situar todo mundo, enfim, e aí a gente passaria a debates para, enfim, expor os problemas desse tema, as possíveis soluções, e ao final, isso, enfim, em torno de 40, 45 minutos, e ao final a gente abriria para perguntas do público e, enfim, a gente poder ter um debate também. A gente está vendo que tem vários amigos, pessoas qualificadíssimas participando. A Thaís vai ter a oportunidade de falar, então, da sua tese de doutorado e nos engrandecer aí com esse tema. Depois que a Thaís começar a falar, só confirmando que o áudio dela tá bom, eu vou desativar os comentários só para que não fique, enfim, na cara dela enquanto ela tá falando, um pouco deselegante. E ao final eu ativo quando a gente for abrir para perguntas, debates, enfim. Então vamos lá, Thaís. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Sofia. Me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Acho que sim, né? Eu tô te ouvindo bem, pelo menos. Eu aqui agradeço, né, a honra de estar nessa live e ter recebido esse convite tão especial para fazer parte da Processualistas, esse grupo que eu acompanho desde 2016, né, com iniciativas incríveis e com um propósito importantíssimo e fundamental, né, para que nós possamos, inclusive, permitir que muitas mulheres, muitas meninas consigam publicar seus textos, enfim, incentivar a pesquisa, mesmo porque nós sabemos que tem muita gente boa por aí que precisa desse espaço, né? Então é uma grande honra, eu sei que as meninas, as outras 16 estão assistindo, quero dizer que é uma grande honra o convite e também fazer parte desse grupo junto com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre, bem resumidamente, né, sobre a acho que mais os debates, enfim, né, algumas ideias aí que a gente possa trocar. Eu, inclusive, estava dando uma olhada na sua tese e vi o quanto as nossas teses dialogam em alguns pontos, né? Muito legal. Eu acho que a gente pode, inclusive, usar muito isso aqui. Vai ser uma troca, um diálogo bem interessante. E aí depois, qualquer ponto que tenha ficado fora dessa apresentação, nós podemos trazer na forma de perguntas. E quem está assistindo também pode fazer isso, né? Bom, eu comecei a pensar no tema da tese em 2014 com um olhar sobre cooperação, né? Até então, a ideia da coletivização da prova não era exatamente o objetivo da tese, né? Eu me lembro até da primeira disciplina do professor Talamini que eu fiz na Federal, logo que eu entrei no doutorado, e foi um semestre inteiro sobre cooperação, saneamento, e dali surgiram várias ideias para trabalhar a prova nesse ambiente cooperativo, né? Ali, à luz do então novo CPC, que estava quase saindo do forno, né? Era uma ideia muito bacana de se desenvolver. Mas aí, com o tempo, e me aprofundando também em algumas pesquisas dos núcleos de pesquisa, etc., eu me lembro que em um dos encontros nos deparamos com esses artigos 67 a 69 do CPC. Na época não havia muita pesquisa sobre isso, né? E aí me chamou especialmente a atenção, até pelo meu gosto pelo tema da prova, o inciso 2º do artigo 69, do parágrafo único do 69, justamente que trazia a possibilidade de atuação cooperativa dos juízos por meio da técnica da concertação de atos para a produção da prova. Claro que isso pode servir para um juiz pedir o auxílio de outro juiz para a produção de uma prova, pura e simplesmente, né? Mas como eu sempre também gostei de tutela coletiva, a hora que eu bati o olho nesse artigo, eu falei, nossa, mas isso pode justificar uma técnica de coletivização da prova, que é algo com o que nós temos que nos preocuparmos em razão do excesso de processos que nós temos em primeiro grau no judiciário brasileiro, né? Há algum tempo já se vem pensando na eficiência, né? No Poder Judiciário preocupado com a eficiência, e muitos dados que nós temos por aí confirmam isso, né? Então, nós temos relatórios do Justiça em Números do CNJ,
que todo ano mostram o excesso de processos em primeiro grau, né? Ao contrário do que muita gente diz, o problema maior não está nos tribunais, né? O problema maior está em primeiro grau, o excesso de processos está em primeiro grau. E algumas pesquisas do IPEA que acabam confirmando isso também, né? Algumas pesquisas, inclusive, que analisaram processos em primeiro grau em tribunais específicos, como Minas Gerais, por exemplo, e constataram um problema de eficiência técnica, um problema de realmente muitos processos repetitivos em primeiro grau, que pode ser um problema muito sério para a eficiência, né? Pensando nisso, é que eu comecei a pensar, então, em formas coletivas de produção da prova, né? E a primeira técnica que eu proponho são basicamente três técnicas, né? Vou falar delas de forma resumida aqui. A primeira técnica que eu proponho é justamente uma forma de se utilizar a técnica da concertação de atos, ali do artigo 69 do CPC, para um incidente, a instauração de um incidente de coletivização da prova. Quando nós olhamos para alguns processos, algumas ações repetitivas, muitas delas têm questões repetitivas de fato, e não apenas questões repetitivas de direito. Havendo ali as questões repetitivas de direito, nós podemos pensar no IRDR, né, Sofia? Também aí para a gente debater, graças à sua dissertação maravilhosa. Mas a minha preocupação principal nunca foram as questões de direito, sim as questões de fato repetitivas, né? Que são muito comuns, né? Se nós pegarmos exemplos, o caso das pílulas de farinha, lá na década de 90, é um caso muito emblemático, né, que gerou aí centenas de ações repetitivas com repetição de prova. Muitos casos de sistema financeiro de habitação, de vícios em unidades imobiliárias entregues num mesmo prédio, num mesmo condomínio, que geraram ações repetitivas. E mais aqui pertinho de Curitiba, um problema que aconteceu em razão de uma poluição causada por chumbo e que gerou do dia para a noite 2.000 ações repetitivas na comarca de vara única, né, com uma vara única de Bocaiúva do Sul, né? Havendo, inclusive, ações coletivas em trâmite na Justiça Federal, também aqui em Curitiba, em que se discutia justamente o dano ambiental, o mesmo dano ambiental. A diferença é que nas ações coletivas o olhar era para os direitos difusos, né? Então se preocupava muito com os direitos difusos, que havia sido violados ali. As ações individuais, a preocupação era com o dano moral individual devido aos moradores daquela região, né? Isso gerou a convivência de inúmeras ações individuais junto com ações coletivas e uma sobrecarga absurda no judiciário, né? Com provas que se repetem, que podem se repetir de forma idêntica em todas essas demandas, né? Então, a proposta da técnica é pensar no uso da cooperação por juízos diferentes, juízos de competência diferentes, para que eles possam provocar a instauração de um incidente que permita a produção de uma única prova desse fato repetitivo. Uma prova que vai ser produzida uma única vez e depois vai ser utilizada em todas essas ações, sejam elas coletivas ou individuais, e vai receber a colaboração, né? A proposta aqui é para um incidente de produção da prova e não um incidente que possibilite a decisão sobre as questões de fato. Não que isso não seria possível, talvez a gente precisaria pensar de uma forma, outras técnicas, né, sofisticadas para isso, mas a proposta é justamente para aqueles casos em que a conexão não vai existir, mas há fatos comuns que justifiquem aí, então, a instauração de um incidente único para a produção coletiva dessa prova e depois essa prova vai ser devidamente valorada por cada um dos juízes nas ações individuais ou mesmo nas ações coletivas em que elas possam ser utilizadas, né? Daqui a pouquinho eu acho que nós acabaremos entrando melhor nos problemas dessa técnica, mas é claro que ela levanta problemas, né? Não é algo simples e os principais problemas passam pelo juízo natural e pelo contraditório, né? Porque eu preciso, de alguma forma, garantir a participação das partes na produção dessa prova nesse incidente. Se eu estou falando de poucas partes, tudo bem, eu tenho lá 10 ações em que o fato aparece, não haverá problemas aí em possibilitar a participação de todo mundo. Quando eu olho, porém, para centenas ou até milhares de ações, essa participação individual fica um pouquinho mais complicada e aí surge uma questão com a qual nós temos que nos preocuparmos, né? A outra técnica que eu proponho é a da produção coletiva antecipada da prova. Olhando para a antecipação da prova no CPC de 2015, com todas aquelas possibilidades que esse instrumento, tal como ele consta, abre, né?
não mais apenas aquela possibilidade de produção de prova em caso de urgência, mas sim a produção dessa prova, seja para melhor esclarecer os fatos, seja para incentivar acordo, seja para evitar a propositura da demanda, etc. Pensando no quanto muitas ações coletivas são propostas de forma despropositada, sem fundamento, e só depois, muitas vezes na fase instrutória, ou até mesmo numa liquidação coletiva, é que nós vamos notar o quanto aquela ação coletiva não foi bem formulada, às vezes era até desnecessária, né? Eu tive uma ação coletiva, por exemplo, em Brasília, que durou 15 anos, e 15 anos depois foi feito um TAC e o banco, que era réu, acabou pagando lá 3 milhões de reais por um TAC, numa prova que poderia ter sido produzida antes e poderia ter evitado esses 15 anos de tramitação, né? Então, a proposta aí é pensar em formas pelas quais todos os entes legitimados, né, não só o MP, que tem o inquérito civil, mas todos os entes legitimados, possam se utilizar desse instrumento antecipado para a produção dessa prova, que depois vai poder ser utilizada em ações individuais que tenham esse fato como fundamento, ou em ações coletivas também que acabem tendo esse fato. É importante lembrar que aqui nós não estamos falando de ações idênticas, né? Eu estou falando de fato que se repete. Esse fato pode fundamentar pedidos idênticos em várias ações, mas eu também posso estar diante de um fato que é repetitivo, mas que fundamenta pedidos diferentes em várias demandas, né? O importante é que o fato seja repetitivo e esse fato, então, possa ser objeto de uma prova que depois vai acabar sendo utilizada em várias ações individuais ou mesmo em ações coletivas, né? E a terceira técnica é a produção negociada da prova, antecipada também, ou não, mas possibilitando a existência aí de negócios jurídicos processuais nas ações coletivas, é possível estar nesses negócios, voltados especificamente também para a produção da prova, né? A grande questão que surge de tudo isso é, ok, uma vez produzida a prova, o que fazemos com ela, né? Então, é muito importante pensar no aproveitamento dessa prova para as demais ações. Se eu tenho a prova produzida num incidente de coletivização ou num procedimento de produção antecipada coletiva da prova, essa prova pronta, produzida, pode ser utilizada por qualquer titular de direito que se embase naquele fato, né? Então, se eu tiver um direito que eu fundamente naquele fato que foi objeto daquela prova, eu posso, numa eventual ação individual que eu venha propor, utilizar aquela prova que foi produzida. Também pode ser utilizada pelos entes legitimados para fundamentar outras ações coletivas que venham a ter por objeto aquele fato que foi objeto da prova, né? E nós também não podemos descartar a possibilidade de uma prova, de uma ação coletiva qualquer, na fase instrutória, com tudo certo, e que depois possa ser utilizada tanto em ações individuais quanto em outras ações coletivas. É o que vai acontecer no caso do dano ambiental aqui de Adrianópolis, né? Nas ações lá de Bocaiúva do Sul. Ali, o que aconteceu? Aconteceu que nas ações coletivas, uma prova pericial robusta foi produzida, uma prova que analisou uma série de pontos importantes para fundamentar pretensões de caráter difuso ou individual homogêneo que se originaram daquele dano que foi praticado. E nas ações individuais, essa prova produzida coletivamente vai poder ser utilizada. E acontece por meio do instrumento da prova emprestada. Essa prova vai vir para essas ações de forma emprestada, não carregando a valoração, porque na sistemática do CPC, o empréstimo da prova não permite que a valoração seja transportada, né? Claro que aí nós temos uma limitação, seria muito bom se fosse possível, mas pela sistemática do código isso não é possível, mas ainda assim nós teremos uma prova já produzida que vai poder ser utilizada nessas outras demandas, tá? Eu fiz um super resumão, já vi que já falei aí 16 minutos, a ideia era falar no máximo 15, né? Acho que podemos partir aí para as perguntas e começar com um aprofundamento nos temas que, enfim, parecerem aí pertinentes. Obrigada, Sofia, mais uma vez pelo convite. Imagina, perfeito. Acho que a exposição foi excelente para dar um panorama geral da sua tese de doutorado. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com o tema de produção única de prova para aproveitar variadas demandas foi um exemplo na Justiça Federal de ações de adquirentes de unidade habitacional de programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu realmente não me recordo agora em que subseção aconteceu isso,
Mas a história era essa, era um condomínio, uma incorporação com, sei lá, 2, 3 mil unidades, como costuma acontecer nesses empreendimentos Minha Casa Minha Vida, né? Normalmente são muitas unidades. E aí, muitos desses adquirentes ajuizaram uma série de demandas de indenização por vício construtivo, os materiais que foram utilizados não eram bons materiais, então as pessoas tinham que fazer obras nos seus apartamentos para, enfim, adequar o apartamento e ter condições de habitabilidade, e além disso a obra atrasou, enfim. E foi uma iniciativa até antes do CPC de 2015, e a gente não tinha de forma tão explícita essa possibilidade dos artigos 67 e 69 que tratam da cooperação judiciária, mas se organizou a produção de uma prova única e houve, então, uma perícia só em algumas unidades, ou seja, enfim, houve uma amostragem, né, daquela situação, houve uma perícia só, com custos muito menores do que se você tivesse que fazer uma perícia para cada um desses, sei lá, 1000 processos individuais. O resultado dessa perícia foi aproveitado por todos os juízos onde tramitavam esses casos. E aí o que me chama a atenção nessa possibilidade de a gente ter isso hoje positivado no CPC enfim, referendar essa prática é que essa coletivização da prova ela tem um intuito de gestão de processos, de economia processual e de eficiência muito relevante, né? Nos dias atuais, acho que não tem como pensar em técnicas processuais que não estejam também voltadas à análise de eficiência, de gestão processual, enfim. E aí você mencionou exemplos. Na semana passada eu participei de um debate interessante com o professor Hermes Zanetti, que é promotor e professor da UFES, enfim, inclusive recomendou muitíssimo a sua tese. E ele falou, é porque a gente estava acostumado a pensar que o Brasil era um país sem desastres, e a gente viu nos últimos anos que, em realidade, a gente tem desastres de grandes proporções, com múltiplas vítimas. Então, você tem a situação de Brumadinho, você teve recentemente, entre final do ano e começo desse ano, aquele derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Então, são exemplos de como, em vez de você ter milhares de demandas individuais relativas àquela ocorrência fática, com produções de provas individuais específicas, você ter a possibilidade de fazer isso de forma concertada num juízo único, né? E aí, enfim, a primeira pergunta que eu te faço nesse contexto, como você bem adiantou, um dos principais problemas é a questão da definição do juízo, né? Existe uma tese relevante de titularidade do professor Antônio do Passo Cabral sobre a reconfiguração da ideia de juízo natural e que fala também de concertação, de cooperação judiciária, enfim. E o que você acha que a gente poderia sugerir ou quais seriam os parâmetros para escolher, como é que se escolhe esse juízo que deve produzir essa prova, que tipo de concertação é essa, enfim, se você puder falar um pouco sobre isso, eu acho que é legal para a gente ter essa noção prática, né, de como fazer isso acontecer. Legal. Talvez ao lado do contraditório esse seja mesmo o principal problema, né? Eu confesso não tinha aí uma violação ao juízo natural. Eu me lembro que quando eu comecei a tese, eu pensei, nossa, o juízo natural vai ser um problemão para mim, né? Eu vou ter que arrumar alguma forma aí de justificar essa técnica sem que ela viole o juízo natural. Mas como nós estamos falando só de produção da prova, não haveria aí exatamente deslocamento de competência para a produção da prova todo, seja até por uma mera carta precatória, seja até pela conexão, né? Quando isso acontece no momento posterior, né? Mas ainda assim é importante se pensar no ponto que você trouxe, né, Sofia? Porque como que eu vou definir esse juízo, né? Imagine que essas ações tramitem em comarcas diferentes espalhadas pelo país, né? Não existe uma regra de competência no código que atenda a isso, né? Eu não tenho como resolver. O artigo 69 nos ajuda muito. Ele traz um parágrafo terceiro que autoriza a prática de atos de cooperação entre juízo de competência, inclusive material diversa. Então, não haveria ali um problema, por exemplo, de eu provocar a concertação de atos entre juiz estadual e federal. No caso aqui da poluição por chumbo, é isso que vai acontecer, né? As ações coletivas estão na Justiça Federal, elas
as ações individuais tramitam na Justiça Estadual, lá na Vara Civil de Bocaiúva do Sul. Então, ali, necessariamente, teríamos que pensar numa concertação entre juízes de competência material diversa, né? Só que nós temos que pensar em como definir isso, né? O professor Fred, que ele acabou de lançar, né, sobre cooperação, excelente, inclusive, entende que nós temos aí um negócio jurídico processual de direito público, né? Que esses juízes, então, é que chegariam num acordo sobre quem seria o juízo competente. Isso pode levar em conta vários fatores. Pode levar em conta o local onde tramita a maioria das ações, talvez seja um bom critério. O local do fato, né? Então, onde o fato ocorreu, será melhor de se produzir aquela prova ou qualquer outro critério que facilite essa produção. A proximidade com os titulares do direito, que permita, então, uma participação efetiva na produção dessa prova. Enfim, alguns critérios que vão ter que ser definidos no caso a caso, né? A gente tem que trabalhar com a ideia de um princípio de que tem se falado muito, que é o princípio da competência adequada. Né? Também no livro do professor Fred, o professor Cabral, na excelente tese dele, também vai trabalhar essas questões. A Paula Sarno tem um artigo na réplica, ela publicou em 2013, também adequada, para no caso do juízo vai ser aquele mais adequado, de fato, para a produção de uma prova que atenda uma série de critérios, principalmente pensando na produção correta, na participação dos titulares nessa prova. Né? Na tese, eu acabei propondo algo um pouco disso, né? Eu não descarto que a melhor forma seja essa dos juízes chegarem num acordo para entenderem onde essa prova vai ser produzida. Mas quando o CNJ criou a ideia de cooperação nacional, e muitas das técnicas que estão no CPC vêm da recomendação que o CNJ criou lá atrás para isso, né? Ele criou uma série de órgãos para gerir esse sistema de cooperação, né? Então, nós temos os núcleos de cooperação, comitês estaduais de cooperação e juízes de cooperação em cada comarca, né? O site do CNJ dá, inclusive, os dados desses juízes. Eu acabei constatando que eles estão um pouco desatualizados, tem juízes que lá estão e que não são mais juízes de cooperação, mas nós sabemos até quem juízes que são responsáveis, como vai dizer a própria recomendação do CNJ, por intermediar os atos de cooperação. Então, eles funcionam como uma espécie de facilitadores para justamente permitir que se chegue ao melhor juízo, né? Só que é muito importante se deixar isso claro. As regras de competência do processo civil, principalmente da forma estática, como são postas, né, não atendem esse tipo de problema. Elas não foram feitas para esse tipo de problema. Tem toda a razão aí o professor Cabral quando ele vai dizer que, de fato, nós precisamos trabalhar com o dinamismo dessas regras à luz da competência adequada, né? Acho que é Bacana. Eu acho que, enfim, além da definição de em que juízo essa prova vai se processar, e eu acho que esses critérios que você sugere são muito relevantes, né? A proximidade com o local do fato, a proximidade com os afetados, enfim, realmente é impossível extrair ou definir uma regra única e estática, né, para essas situações. A gente está falando de um cenário provável de alta complexidade, então de litígios que têm uma alta complexidade, de fatos que, enfim, não são fatos simples, e a produção de prova tende a ser complexa, então acho que esses elementos são todos muito importantes para ser levados em consideração. E aí, o segundo ponto, que eu acho que você tem também muita razão de dizer que é talvez o mais sensível, né, a meu ver, em relação a essa produção única da prova, ou produção coletiva, ou desse incidente de coletivização, é a questão concernente à participação dos sujeitos interessados, né, que vão ser, na verdade, os sujeitos que vão ser afetados pelo resultado dessa produção de prova. Então, ainda que eles não tenham, ainda que não se carregue a valoração da prova para dentro de cada uma das demandas, se você pensar que há vamos chutar 1000 processos sobre aquela circunstância, por exemplo, esse vício construtivo de condomínios Minha Casa Minha Vida, e você tem uma produção única, parece evidente que os 1000 sujeitos dos processos afetados, ainda que você tenha um réu comum, um réu só, os 1000 autores, eles não vão poder participar diretamente, presencialmente dessa produção de prova, como se eles estivessem no seu próprio processo, cada um dos 1000 formulando seus próprios quesitos, cada um dos 1000 com um laudo de assistente técnico para impugnar o laudo pericial, enfim. E aí, a gente tem que pensar em formas, e o processo coletivo, né, vem já há muito tempo
refletindo sobre o problema da participação e dos efeitos da decisão sobre, enfim, os afetados. Mas como equilibrar essa questão da participação desses sujeitos numa produção coletiva de prova? Como garantir que o mínimo de participação exista ou de representação dos seus interesses, enfim, para que você tenha justamente validamente a produção dessa prova e você possa aproveitá-la, né? Porque se você tem, na verdade, uma produção única, a revelia da participação dos interessados, ao fim e ao cabo, no momento que você vai transpor esse resultado para a demanda individual, é difícil dizer que esse sujeito fica vinculado àquele resultado da prova se ele não teve nenhuma oportunidade de influir naquele resultado, né? Então, enfim, essa é a minha pergunta, acho que esse é o ponto mais sensível do tema, e queria te ouvir um pouco sobre isso, quais seriam as alternativas, enfim. Sem dúvida, esse é o maior problema, né? Principalmente, nós partimos da premissa de que o contraditório tem que estar presente na produção da prova, né? Durante toda a produção. Então, de alguma forma, nós temos que pensar, permitir esse contraditório nessa produção coletiva. Lá em contraditório, em ações por si só, já é um problema, né? Porque nós inevitavelmente caímos aí no problema da não adequada, né? Isso não vai existir só nesse incidente de produção da prova, isso vai existir em qualquer ação coletiva, né? Houve, inclusive, uma pesquisa bem interessante da Sociedade Brasileira de Direito Público, ela está disponível na internet, inclusive no site da sociedade, é muito legal, da associação. E eles pesquisaram, fizeram um survey com alguns juízes de alguns tribunais específicos. É um recorte estranho, né? Essa pesquisa tem uma série de problemas, o Edilson e o Zanetti, inclusive, publicaram um artigo discorrendo sobre isso, mas ele nos dá um panorama, ela nos dá um panorama interessante, porque uma das perguntas que foram feitas para os juízes, de um lado, e de outro, alguns dados que foram obtidos junto a esses tribunais revelaram que a maioria das ações, e nós já imaginávamos isso, né, é proposta pelo Ministério Público, que, claro, muitas vezes, tecnicamente falando, é um dos legitimados mais adequados, mas que nem sempre vai ter uma proximidade tão grande com a coletividade, com o grupo, a ponto de representar os seus interesses, né? O que a pesquisa revelou é que os atores coletivos que fazem a conexão, principalmente política, dos cidadãos com o Estado, são os que menos se entende legitimados de verdade para aquilo, né? As associações, por exemplo, poderiam ter uma força muito grande aí, né? Se pensar nessa ideia de adequada, né? Porque isso tem que levar em consideração não só a atuação do ente legitimado no processo, claro que isso é importante também, né? A experiência com ações coletivas, o cumprir prazo, participar dos atos, produzir as provas necessárias, mas é muito importante pensar no real acesso desse ente legitimado junto ao grupo, junto à coletividade, que precisa participar efetivamente, né? Então, se nós considerarmos que representatividade adequada é isso, ou seja, é fazer com que esse ente legitimado, com que esse autor coletivo faça uma ponte do grupo com a ação coletiva, possibilite que esse grupo, de fato, participe, tome as decisões, ainda que por meio dele, esteja presente no seio da sociedade civil para conseguir obter a deliberação necessária para isso, nós conseguimos pensar em resolver aí um dos grandes problemas das ações coletivas, que é o da representatividade adequada. E na produção coletiva, inevitavelmente vai ter que ser isso que vai acontecer, né? Esse incidente ou a produção antecipada, que seja, vão ter que ser conduzidos por um representante adequado, que pode ser indicado pelo juiz, que pode ser indicado pelas partes nas demandas, mas que vai ter que estar ali participando e produzindo essa prova em nome desse grupo, sem perder de vista os reais interesses desse grupo. Então, ele vai ter que estar em contato com esse grupo, utilizando aí formas de comunicação com esse grupo e de possibilitar deliberação e discussão para que esse grupo possa participar efetivamente, né? É muito importante atentar para isso. E uma vez havendo essa presença desse representante adequado, então, nós temos que entender que essa prova vai poder ser utilizada tanto a favor quanto contra essas pessoas nas ações individuais depois. E é um ponto interessante, né? Nem sempre é fácil saber se a prova produzida favorece ou prejudica a pessoa que está ali naquela ação, né? Isso já faz parte da valoração, né? Existe uma linha muito tênue entre produção e valoração da prova. Muitas vezes, inclusive, elas se misturam, né? Então, dificilmente eu vou saber se uma determinada prova vai beneficiar ou prejudicar antes de trazê-la
processo e provocar sua valoração. No caso aqui de Bocaiúva do Sul, e principalmente das ações coletivas, isso acontece, porque quando nós vamos ler a prova pericial, que é riquíssima, ela não diz muito claramente se a empresa realmente foi responsável pelo dano ou não. Ela traz dados que mostram que houve exposição ao chumbo, que ela deixou de fato resíduos ali na área em que ela estava localizada, mas ela também sugere que o solo já tinha excesso de chumbo. Então você olha para essa prova e pensa, não sei dizer se essa prova vai prejudicar ou beneficiar todas aquelas partes nas ações individuais ou mesmo os réus que ali estão, né? Isso só vai ser possível ser visto depois. Se eu possibilitar a presença de um representante adequado na produção dessa prova, eu consigo resolver esse problema para poder, pelo menos, utilizar essa prova, né? E aqui é importante dizer também que o juiz pode determinar, né? Nós podemos ter aí hipóteses em que um ente legitimado possa voluntariamente intervir, porque ele tem interesse na produção da prova, né? Você lá na sua tese, inclusive, trata disso, né? Eu estava lendo hoje, para entender que há interesse em alguém intervir no processo só para a produção da prova, como o juiz também pode determinar essa intervenção, né? Uma possível intervenção ius iuris, né? A Lia Sintra trabalhou isso na tese de doutorado dela também, enfim, né? Uma série de técnicas aí que precisamos pensar para possibilitar que essa prova seja produzida com a participação devida. Excelente, Thaís. Eu fiquei especialmente feliz, e agora por motivos pessoais, de ser, enfim, eleita internamente para debater com você o objeto da sua tese, porque o tema me é especialmente caro. Como você falou, na minha tese de doutorado, eu abordei o tema da participação no processo judicial, e uma das propostas que eu fiz na tese foi justamente apartar o interesse na produção da prova, ou o interesse na certificação fática, enfim, do interesse jurídico clássico para intervenções, para assistência, ou o interesse jurídico da denunciação da lide, do chamamento ao processo, para dizer que existe, especialmente uma vez que o CPC positiva a produção antecipada da prova e trata a prova, o direito à prova, como um direito autônomo, a demanda propriamente dita, ele cria um especial tipo de interesse, um interesse na produção da prova exclusivamente, interesse na certificação fática, que justifica a participação, a intervenção no processo judicial. Então, olhando sobre essa perspectiva, eu acho que tem tudo a ver com a ideia de concertação de atos para a produção única da prova, porque é isso, ao fim e ao cabo, quando você defende que haja a possibilidade de uma produção antecipada coletiva da prova, você está justamente dizendo, olha, aqueles sujeitos que são afetados por um fato comum, um acidente com múltiplas vítimas, etc., antes mesmo de ajuizar uma demanda, de, enfim, instaurar realmente um contencioso, os próprios sujeitos querem se municiar de elementos para entender o que de fato aconteceu, para entender quem foi efetivamente responsável por aquele dano, quais são os riscos de uma demanda judicial futura, enfim, e acho que esse interesse nessa produção da prova é um interesse específico, e concordo inteiramente com você quando você diz que o juiz pode determinar a participação desses interessados. E aí, pensando na produção coletiva de prova, nesses casos, nesse exemplo do derramamento de óleo no Nordeste, enfim, eu penso que, havendo, por exemplo, uma concertação de atos para a produção única da prova, para apurar a responsabilidade por esse derramamento, vamos dizer, dificilmente a gente vai ter um representante adequado, né? Porque, a meu ver, serão tantos representantes adequados quanto sejam os grupos ou os interesses afetados. Então, você tem interesse de pescador, de associação de turismo, de associação de meio ambiente, enfim, cada um desses grupos ostenta um especial tipo de interesse naquela circunstância, foi afetado de uma determinada forma, né? O dano foi sofrido de um jeito diferente do outro, e pensando justamente em como mitigar o problema da participação, talvez o juiz pudesse ordenar a intervenção de representantes adequados de cada um desses grupos afetados, né? Eu acho que isso é uma possibilidade muito interessante. Tanto os representantes quanto forem as perspectivas, né? Um termo que é bastante usado pelo Vitorelli, que, enfim, tem um trabalho excelente sobre participação no processo coletivo. E
acho que essa é uma ideia, a gente, enfim, estava conversando, né, que está positivada já, né, além do 69, do 67 e 69, quando tratam da cooperação judiciária e permitem essa concertação para a produção da prova, o próprio artigo 382, acho que é 382, quando ele prevê que o juiz vai citar determinar a situação dos interessados na produção da prova, ele contém essa autorização. Então, ainda que você chegue e afirme, não existe intervenção ordenada de forma ampla no sistema brasileiro, para a produção de prova existe, né? E para a produção coletiva de prova existe. Então, acho que o juiz tem um papel ativo importante para mitigar esse problema de contraditório, né? Eu acho que isso é uma questão muito relevante, enfim, nessa participação. E acho que há outras técnicas que também podem ser agregadas, né? Você mencionou que, além da produção antecipada coletiva, você vislumbrava a possibilidade de uma produção negociada, né? Enfim, não sei se você quer falar mais sobre isso. Quais seriam os principais problemas nesse caso? Você teria que ter anuência de todos os interessados? Como é que isso funcionaria? A negociação aí também vai ser via representante adequado, né? Claro que com todos os controles necessários para nós estarmos na validade desse negócio jurídico processual, mas de fato não se descarta a possibilidade de realização de negócios em ações coletivas. E pode haver interesse de um futuro réu de uma ação coletiva também da produção de uma prova, né? Esse caso que você ele é muito emblemático, né? Era um caso muito simples de revisão de cláusula contratual, de cobrança de juros de mora de 10% e não de 2%, de multa, desculpe, nos contratos de leasing, e o processo que se arrastou por 15 anos. Se resolveu quando, em alguns meses, foi realizada uma prova estatística, inclusive riquíssima, muito legal, que possibilitou a compreensão de que o dano relativo a todos os contratos era de 3 milhões de reais, né? E aí veio o banco, inclusive, que era réu, e fez um acordo, né? Eu fico aqui pensando se essa prova tivesse sido feita, inclusive de forma negociada antes, possivelmente um acordo muito melhor teria sido feito à época, né? Então, havendo interesse do réu, né, ou dos interessados naquela prova, na sua realização, é perfeitamente possível pensar numa negociação de um representante adequado ou de mais de um representante adequado com esses possíveis réus de futuras ações coletivas para possibilitar a produção dessa prova, né? Não me parece ter óbice nenhum aí. Teríamos que preservar o direito da coletividade, todos aquelas. Se a representação adequada, mais uma vez, for observada de forma atenta, é perfeitamente possível realizar esse negócio, né? Lembrando que a representação adequada tem que ser controlada pelo juiz, né? Em qualquer caso, em qualquer ação coletiva, não só no incidente para a produção da prova, né? O controle da representação adequada tem que ser feito cada vez. E também na tese que mesmo quando a prova é produzida, né, ou seja no incidente ou na forma antecipada, qualquer integrante da coletividade depois pode demonstrar que a representação não foi adequada, mostrando um efetivo prejuízo, demonstrando que a prova não foi bem produzida, que o ente legitimado não agiu adequadamente, que ele não representou os interesses do grupo, que houve uma assembleia em que se decidiu que se tomaria um rumo, no ente legitimado acabou tomando outro rumo. Então, o controle dessa representação adequada, desse negócio que eventualmente venha a ser realizado também, vai ser feito tanto pelo juiz quanto pela própria coletividade, pelos integrantes daquela coletividade que podem estar atentos a isso, né? Mas a ideia tem que ser de se presumir que aquela representação, atendidos determinados critérios, foi adequada. A partir daí, é possível, no caso concreto, demonstrar que isso não aconteceu. E você tem uma fala na tese que eu acho que é bastante relevante, talvez você pudesse explicar um pouco, é que essas técnicas que você propõe, né, essas três técnicas da concertação da 67 e 69, a produção antecipada coletiva e a produção negociada coletiva, elas são melhores do que, por exemplo, o inquérito civil, né? Então, o inquérito civil, por exemplo, prévio a uma CP, ainda que você tenha colheita de prova no âmbito do inquérito civil, há vários inconvenientes que não teria numa produção judicial única. Então, enfim, acho que seria legal se você pudesse falar um pouco de por que é uma melhora, né? Vamos dizer assim, é um nível a mais. Essas técnicas são melhores do que o inquérito civil, porque elas seriam mais adequadas. Engraçado que
logo depois que eu defendi a tese, nós tivemos um evento daquele café com torradas do IBDP, que foi no escritório do professor Talamini, inclusive, que foi super legal. E um dos debatedores, os debatedores foram o professor Gustavo Osma e o professor Elton Venturi, né, que é do Ministério Público. E eu escolhi parte da concertação de atos para falar naquela oportunidade, que é, de fato, acaba sendo a parte que eu mais gosto da tese, inevitavelmente, porque eu gosto muito da concertação, acho que ela é um instrumento fantástico. E aí o professor Elton fez ponderações muito felizes, muito legais, e em um determinado momento ele falou, olha, eu achei legal você ter escolhido essa parte, mas eu vou te dizer, para mim a melhor parte aqui é a produção antecipada coletiva da prova, porque para nós do MP isso é muito bom, porque ela é muito melhor do que o inquérito civil, né? Justamente na linha da sua pergunta. Em primeiro lugar, ela pode ser usada por todos os entes legitimados, coisa que o inquérito não, né? Então, a produção antecipada coletiva pode ser usada por todos aqueles que estão lá no rol da Lei da Ação Civil Pública, do Código do Ministério Público, que é quem vai utilizar o inquérito. E o inquérito tem limitações de contraditório, né? Embora muita gente defenda não pode haver limitações ao contraditório, ele tem que ter um contraditório mais amplo, nós sabemos que o contraditório não é exercido de forma plena. Tanto que existem muitas decisões do STJ que ele vai determinar que o processo, mas não com a força que teria uma prova pericial, uma outra prova produzida dentro da ação coletiva, né? Ele vem com caráter informativo, mas de fato, em razão dos problemas que ele tem de contraditório, ele não poderia ter a força probatória que uma produção antecipada, por exemplo, por permitir essa ação ampla de vários interessados durante toda a produção, possibilitaria, né? Então, ele também é melhor até para o Ministério Público, né? Para possibilitar aí uma melhor instrução e um melhor esclarecimento de todos os fatos. Eu acho que você tem toda a razão, porque afinal de contas, as limitações que você tem no inquérito civil, o fato de ele não estar sendo produzido perante um juiz, o fato de que você tem, querendo ou não, na prática, uma limitação de participação, até mesmo uma limitação de publicização daquilo, né? Enfim, realmente as coisas são. O intuito é diferente, né? O inquérito ele tem um intuito mais investigativo e acaba acontecendo na prática que muitas provas que são produzidas no inquérito civil têm que ser repetidas no âmbito do processo judicial, e aí isso seria totalmente evitado, uma vez que você faz uma produção antecipada única judicialmente de uma vez só, e aí você não tem risco de sucumbência, você não tem... Enfim, você tem um controle maior dos riscos e do tempo do processo, né? Enfim, do provisionamento que as empresas têm que fazer em relação a determinado risco do processo, enfim. Mas bem, Thaís, estamos aqui com 44 minutos, então eu vou ativar os comentários e aí a gente pode ver se a audiência persiste e se eu tenho que ver se eu consigo ativar, acho que era aqui. E se a gente vai ter perguntas, eu sei que tem vários amigos online, várias pessoas, enfim, uma audiência super especial. Beijo para todo mundo, inclusive. Olha quanta gente. Que legal. O Beck está aí nos vendo, nos ouvindo, professor Talamini. Talamini. Também para você. Gente, a gente quer pergunta. Uma propaganda aqui, viu, Sofia? Não sei se eu posso fazer uma propaganda. Claro que pode. O Instagram é nosso, você pode fazer o que a gente quiser, propaganda, não propaganda. Realizou uma nova forma de live que será conduzida aí por mim, pela Carolina Uzeda, pela Nissara, pela Toscan e pela Lívia Andreattini, que vai se chamar A Torto e a Direito. Não posso dizer mais nada, mas posso dizer que teremos essas lives ideais para o Eduardo Talamini, novidades e informações, maiores informações em breve. Maravilha, estamos ansiosos. Agora ficamos curiosos para entender. Temos uma pergunta do Bruno. Cadê o Bruno? Thaís, dentro dessa contextualização do inquérito civil, você não acha que... Ai, Jesus, não sei se consigo voltar. Consigo. Olha só que maravilha. Thaís, dentro dessa contextualização do inquérito civil, você não acha que o artigo 69 do CPC autoriza a efetivação de atos concertados entre órgãos do MP? Excelente, Bruno, nosso amigo da UERJ, Ministério Público também. Obrigada, Bruno. Com certeza, né? É possível pensar em concertação aí de
caráter, inclusive, administrativo, e entre órgãos do MP, ou entre o MP e outros entes também, não vejo problema nenhum. O legal da concertação de atos é isso, né? O céu é o limite. Claro que nós temos ali que tomar cuidado com todas as garantias processuais, constitucionais, mas é uma ferramenta fantástica que abre um espaço enorme de atuação, né? E, assim, nós precisamos de um judiciário que entenda isso, né? Técnicas como essa exigem um judiciário que entenda que o seu papel mudou, que nós temos que pensar em técnicas que realmente auxiliem na prática cooperada dos autos. O judiciário tem que ser visto como um grande espaço de cooperação. Não só para produção de provas, né? O 69 tem uma série de outras possibilidades ali, centralização de casos repetitivos, enfim, né? Mas sim, Bruno, pensar em concertação entre órgãos do MP. E do MP com associações e do MP com outros entes. Acho fantástico isso. Excelente, Thaís. Primeiro querem saber se sua tese está publicada. Ainda Está em não, vias está de, em né? vias de, estou terminando agora, a quarentena ajudou bastante, né? Voltando uma série de ideias que eu tive depois, etc. Mas logo, logo ela vai ser encaminhada para publicação. Mas por enquanto está disponível na base digital da Federal do Paraná. Então, quem tiver interesse pode entrar lá e pegar. Maravilha, estamos ansiosos pela versão comercial. Enfim, tivemos mais uma pergunta aqui, umas 2 ou 3 pessoas perguntaram a mesma coisa, que é exatamente um dos pontos sensíveis, né? Se pode a valoração única da prova. Tem uma do professor Talamini, depois que eu vou ter que responder, né? Não deixar de responder a pergunta do orientador. Mas é sim, tá? Vai tomar uma chamada ao vivo, também não estamos podendo, temos que responder. A valoração única é um problema. Inclusive, vocês estão bem aqui. Na minha banca foi o ponto que o professor Sérgio e a professora Paula Costa Silva mais pegaram, né? Eles disseram que eles esperavam que eu trouxesse, o professor Sérgio Arenhart, a professora Paula Costa Silva, alguma forma de pensar na valoração única. No sistema tal como está, não consegui encontrar. Tá? Seja porque nós temos as limitações todas das ações coletivas mesmo, né? Com a produção da coisa julgada, lá do 103, etc. Seja porque a produção da prova, ou melhor, né, o transporte da prova produzida coletivamente acontece pelo Instituto da Prova Emprestada, que não admite transporte de valoração, né? A valoração vai ser realizada no caso a caso. Até porque a valoração nunca é considerada de forma isolada, né? Então, nós temos que pensar que aquela prova está sendo produzida e que não necessariamente ela vai ser utilizada em ações idênticas, com os mesmos fundamentos e os mesmos pedidos. Pode ser um único fato comum. E esse fato pode subsidiar uma série de pretensões. E a valoração não vai ser do fato isolado, né? A valoração vai ser do conjunto probatório dos autos. A valoração aí é algo muito sofisticado que os juízes realizam, né? Então, não tem como, a princípio, pensar nisso, né? O que eu defendi foram algumas formas de estabilidade, pensando naquela ideia das novas estabilidades que o CPC de 2015 traria, tá? De alguma forma impedir a nova prova, ou estabilizar algumas provas que embasem na conduta processual da parte. Então, quando isso disser respeito à confissão ou alguma coisa que tenha a ver com uma conduta da parte, haveria ali algum grau de estabilização, ou pensar na decisão sobre a questão de fato quando ela for prejudicial, como no caso de uma falsidade documental, por exemplo, aí sim eu poder transportar, porque aí eu trabalho com a ideia da coisa julgada, né? Mas a valoração única, salvo numa ação coletiva, né? Nesses dentes que eu proponho, não vislumbro num primeiro momento. Tá? Daria para pensar, talvez, em centralização de casos repetitivos, mas aí são outras técnicas. Nas que eu propus, não. Infelizmente. Perfeito, né? eu acho que... eu acho que é isso mesmo. Acho que é difícil vislumbrar justamente a valoração descolada da postulação, né? Então, descolada do ato postulatório, das demandas individuais, enfim, do pedido. E acho que a contribuição da tese já é enorme sem a valoração única. Tá todo mundo aqui dizendo nos comentários, publica logo, difunde suas ideias. Eu tô no coro, acho que publica logo, vamos em frente, aproveita essa quarentena e vamos fazer isso funcionar.
novas, inclusive. E a pergunta do professor Talamini, né? Se é possível o controle em concreto da legitimação adequada no processo brasileiro. Eu penso que é possível e necessário, que o juiz tem que fazer. As próprias previsões de controle da pertinência temática nas associações nos ajudam nisso, mas a própria previsão do contraditório e da participação no processo já nos ajudam a defender isso. Bom, maravilha. Não sei se mais alguém tem uma pergunta. Se Thaís, você quer falar mais alguma coisa? A gente está Eu, com 52 minutos, daqui a pouco o Instagram vai nos cortar. é, é, Então, acho que a gente pode ir para uma fala final e, enfim, agradecer essa audiência. Vamos lá. eu quero agradecer mais uma vez. Estou vendo ali, tem várias perguntas. Pessoal, mandem então para mim. Não sei se elas ficam salvas de alguma forma na live também, posso ver depois. Mandem para mim pelo quem tiver meu WhatsApp, ou pelo Instagram, ou por e-mail, para continuar aí debatendo, porque de fato eu estou vendo que são perguntas incríveis que o pessoal fez ali, ó, sobre estabilização da prova, centralização de processos repetitivos, super legais, tá? Então quero muito para a gente conversar. Quero então agradecer mais uma vez, Sofia, pelo convite para a live, pelo convite para processualistas, dizer que foi muito legal, como eu imaginava, esse bate você aí, porque de fato nossas teses são muito e vamos continuar conversando para o livro sair logo e vai sair. Quero agradecer vocês, inclusive, que assistiram. Obrigada, pessoal. Maravilha. Obrigada. A gente que fica honrado, Thaís, realmente a gente está muito feliz de ter recebido um reforço de peso. Você é uma professora que a gente admira muito, a profundidade das ideias da sua tese já comprova, enfim, que a gente que ganha, processualistas que ganha, foi realmente uma abertura em grande estilo. Em breve teremos mais lives aqui no Processualistas, vamos ter também a apresentação da professora Gabi Espósito, da professora Maria Angélica Feijó, e, enfim, tudo que a gente conseguir pensar aí nesse período de quarentena, a gente vai implementando. E foi ótimo estar com vocês, Thaís. Mais uma vez, muito obrigada, bem-vinda. Obrigada, pessoal. E depois esse vídeo vai ficar gravado, então, enfim, vai para o Instagram TV, YouTube, essas coisas que eu não sei exatamente como funciona. Mas, enfim, muito obrigada. Um beijo, boa noite. Até já. Boa noite. Fique em casa. Beijo.